O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Lucas Moreira, amados irmãos e irmãs aqui presentes, vocês que nos acompanham pelo nosso YouTube, o Mãe Piedade, e também pela TV Horizonte, Rádio América, TV e Rádio da Padroeira de Minas. Hoje nós somos chamados pela liturgia a dar atenção a tudo aquilo que foi criado pelo Senhor. Somos chamados a, com os nossos olhos, ouvidos, com todo o sentido do nosso corpo, a contemplar tudo aquilo que foi criado pelo Senhor. A entender que é o Senhor que deu origem a tudo de belo que nós vemos na natureza, no ser humano. Inclusive o Catecismo da Igreja nos diz que nós podemos chegar a conhecer a Deus a partir da contemplação da beleza. A beleza da natureza, a beleza do ser humano, a beleza das virtudes que o ser humano tem. Nós temos então a graça de olhar para as criaturas e encontrar aí o Criador. É a oportunidade de fazer com que toda a beleza presente do universo seja para nós uma oportunidade de oração, uma oportunidade de sair de si mesmo, de contemplar que há uma beleza na vida que nos leva a entender que existe um Deus que criou todas as coisas. Hoje nós temos a oportunidade de estar aqui na Serra da Piedade, e que maravilha de lugar. Hoje um dia aberto, um dia bonito. Nós temos todos os dias aqui a oportunidade de olhar para o céu, olhar para a natureza, olhar para a beleza das flores e ver aí algo muito mais do que só uma matéria, mas o cuidado de Deus em se manifestar a nós. E é preciso que nós nos atentemos, porque a contemplação, por mais que é também um dom de Deus, uma inspiração divina, é necessário o esforço do ser humano. É preciso que nós abramos os nossos olhos para poder contemplar as coisas, porque a gente pode passar a nossa vida inteira sem contemplar as maravilhas que o Senhor nos concede dia a dia. Não se trata, às vezes, de estar, por exemplo, aqui, como no santuário, que é um lugar muito bonito, mas nós temos a oportunidade de contemplar, às vezes, em lugares que não são tão favoráveis a isso. Nós temos a oportunidade de simplesmente estar caminhando pela rua e, ao ver uma árvore, ter esse sentimento de contemplação, de alegria por aquilo que está ali. De ver, por exemplo, a mãe cuidando do filho e ver essa beleza da criação, do cuidado e se alegrar com esse dom. O dom da beleza, o dom do cuidado, o dom do amor. É preciso que nós renovemos a nossa visão, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, para contemplar o Senhor que também está presente nas criaturas. De modo que a gente não passe pelas coisas e pelas pessoas sem contemplar a maravilha de Deus que está aí presente. A primeira leitura e o Salmo fala-nos sobre esta maravilha
de que o Senhor fez todas as coisas. E diz também lá no livro do Gênesis, quando o Senhor cria todas as coisas, que Ele viu que tudo era bom. E o Evangelho nos completa essa visão de que tudo é bom a partir de uma purificação da visão. Bartimeu, ele é curado na sua visão física, mas também na sua visão espiritual. Ele tem a oportunidade de passar a enxergar as coisas, materialmente falando, era cego, mas também espiritualmente ele passa a reconhecer que Jesus é o Mestre, o Rabuni, que Jesus ele é o Senhor. É necessário que o Senhor purifique a nossa visão para que nós tenhamos um olhar diferente para a vida, um olhar diferente para as pessoas, um olhar diferente para as coisas. É preciso que nós nos coloquemos diante do Senhor todos os dias pedindo, Senhor, que eu veja. Porque a gente tem uma grande tendência a somente olhar para aquilo que não é bom. Para aquilo que é defeito, para aquilo que faz mal, para aquilo que produz em nós sentimentos que não são bons. Nós temos quase que uma mania de olhar para uma pessoa e ao invés de contemplar nela as suas qualidades, as suas características, nós olharmos para as pessoas procurando os seus defeitos, procurando os seus desvios de caráteres, procurando nessas pessoas algo que nós podemos condenar. E é um olhar que vai se acostumando com esse jeito de ser. E Jesus não tinha esse olhar. E esse Jesus que tinha um olhar diferente, manda sobre nós a graça do seu Espírito para que também tenhamos um olhar diferente para as coisas. Jesus olhava as pessoas de uma forma particularizada e a partir deste olhar devolvia às pessoas a sua dignidade. Hoje Bartimeu recebe do Senhor que era cego, que era mendigo, que estava sentado à beira do caminho, recebe de Jesus a partir do seu cuidado, a partir da sua atenção, a possibilidade de voltar a enxergar fisicamente, de voltar a enxergar espiritualmente, de ser reinserido naquela sociedade, porque o fato de ser cego fazia dele mendigo. Ele não tinha outra opção que senão mendigar, ele não podia trabalhar, ele não podia fazer nada. A partir do olhar de Jesus, um olhar diferente, toda a vida de Bartimeu é restaurada. Nós temos essa força porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Nós temos a possibilidade de olhar para as pessoas que nós convivemos, pessoas que amamos ou não amamos tanto, e a partir da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso olhar, fazer com que as pessoas sintam em si essa dignidade, de que elas são filhas e filhos de Deus, de que ainda que estejam numa condição social ou financeira de dificuldade, o nosso olhar tem a capacidade de constituir no outro aquilo que é essencial na pessoa. A essência de sermos filhos do Senhor, de termos uma dignidade que vai muito além de todas essas coisas materiais que nós podemos ver. Nós temos essa força de dar ao outro a sua própria dignidade. E também de ser um cuidado conosco. A contemplação é um cuidado com a gente. Há uma obra de um terapeuta médico brasileiro muito conhecido, Augusto Cury, e ele diz que um dos grandes males da nossa sociedade, a ansiedade, é produzida sobretudo porque as pessoas não têm mais a capacidade de contemplar. As pessoas não mais conseguem parar para poder olhar a natureza, olhar a pessoa, olhar a criança que brinca. As pessoas estão num turbilhão de emoções, de movimentos, que não mais permitem com que elas parem, olhem e se alegrem com a criatura e com o Criador. Portanto, a contemplação é uma restauração para nós mesmos e é também oportunidade de restaurar as outras pessoas. Que o Senhor purifique os nossos olhos. Que o Senhor nos permita olhar as coisas com este olhar que é sobrenatural, que é o olhar da fé, que não se prende tanto em defeitos, em características, mas que sempre está aberto para poder amar, para poder servir
e para poder se alegrar com aquilo que é bom. Que o Senhor hoje olhe para nós e nos dê a graça de uma visão renovada. Tal como acontece no rito do batismo, chamado éfata, abra-te. As crianças recebem ali pelo toque no ouvido e também na sua boca a oportunidade de, pela graça de Deus, poder ouvir a palavra e também anunciar a palavra. Que hoje o Senhor, que disse ao Bartimeu: vai, a tua fé te curou, que o Senhor possa tocar nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, na nossa boca, em todos os nossos sentidos, e que nós possamos sair daqui restaurados na nossa compreensão de ver o mundo, de ver as coisas e de ver o próprio Deus. No momento de silêncio, peçamos ao Senhor a graça de sermos hoje restaurados pela força desta Eucaristia e desta palavra. Ó Mestre Jesus, nós te pedimos que nós possamos ver como o Senhor via todas as coisas. Fiquemos de pé e ofereçamos ao Senhor as nossas preces.